da Municipal de Saúde, ninguém está temporariamente secretário de Saúde. E para nós é um prazer, fiz questão de trazer toda a nossa diretoria aqui para vocês conhecerem, porque, como eu tenho dito, a Secretaria de Saúde, como sempre foi em quase todos os lugares, ela é muito centralizada na figura do secretário. A gente sabe que essas pessoas que estão aqui comigo são brilhantes, merecem ter a notoriedade que elas têm que ter. Então eu queria apresentá-los e eles também estão sempre à disposição de vocês para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida. Inicialmente, queria dizer que nós, inicialmente na Secretaria de Saúde, nós tivemos algumas dificuldades que vocês acompanharam no início, que foram muito relevantes. E quando a gente assumiu, nos primeiros dias, a gente já se pegou, e eu já tinha um pouco de noção avaliando a transição, é que nós teríamos grandes problemas no começo, principalmente com a falta de pagamento dos profissionais de saúde. E isso estava colocando a saúde nossa pública em risco. A gente tentou solucionar, apesar de no início a gente estar com o nosso orçamento fechado, então nem que todas as contas tivessem sido apresentadas e estivessem corretas, a gente conseguiria pagar, porque a gente pega o governo com o orçamento fechado. E nós estávamos falando de dívidas que tinham relação até setembro do outro ano, em relação aos profissionais. Começamos a receber dados e cartas de médicos falando que iam parar de atender daqui uma semana, daqui 15 dias. Então a gente viu que realmente, por exemplo, o exemplo é na gravidez de alto risco, né, Rosa? A gente recebeu como é que a obstetra que faz gravidez de alto risco ia parar de atender, imagina o caos que isso ia gerar para a população. Então nós tivemos que agir rápido e a nossa solução foi romper com a Santa Casa de Salto de Pirapora, por vários motivos que vocês já conhecem, outros que a gente ainda está levantando, e racionalmente pensando, o que a gente pensou? Não adianta nada a gente fazer isso, cortar, porque inicialmente qual que era a intenção? O contrato ia até junho, então nós tínhamos 6 meses, nós íamos avaliá-lo com calma, fazer uma auditoria pesada, mas mantê-lo até junho e aí em junho fazer como se deve fazer um chamamento público, fazer alguma forma correta de fazer um contrato não emergencial mais, mas um contrato mais efetivo, mas de uma forma correta. Como não teve jeito, nós tínhamos algumas opções. Agora imagina se a gente rompe o contrato de Salto de Pirapora e a gente coloca uma outra OS na cidade que não conhece nada da cidade. Imagina até ela se adaptar ao que acontece na cidade, Cuba, Margarita, gravidez de alto risco, vários setores da cidade ficariam em risco. Então, raciocinando em relação a isso, qual é a melhor forma da gente agir? Nada melhor do que colocar uma entidade que conhece a cidade, está aqui dentro e conhece a saúde da cidade. Duas opções que a gente poderia ter: o Hospital Santa Lúcia, que eu trabalho lá e presta ótimo serviço à comunidade, e a Santa Casa de Posto de Caldas. Por que a gente não poderia fazer o Hospital Santa Lúcia, por ele não ser um hospital filantrópico? A gente teria que fazer um contrato e tudo isso demoraria muito tempo. Então, o único que poderia fazer por ser sem fins lucrativos e agilizar o processo era a Santa Casa de Poços de Caldas. Por isso a gente fez, e se a gente for notar, a gente teve muito pouco problema inicial perto do que se esperava. Então, assim, quando falou vai trocar uma OS por outra, o que eu mais ouvia era que a gente estava louco, que ia ser um caos na saúde pública da cidade. E graças a Deus, com alguns pontos que a gente precisou de maior atenção, as coisas fluíram com até certa naturalidade. Então, o que eu digo para vocês hoje? Nós aqui todos estamos trabalhando dia e noite para tentar regularizar isso. Por quê? Primeiro nós estamos organizando para trás. O que era para a gente pegar a partir de 1º de janeiro, pensar o futuro, pensar o presente, programar o que a gente tem que fazer, e a gente sabe que tem muita coisa a ser feita, tem filas disso, tem UBS sem condições de estar trabalhando, tem um monte de coisa de infraestrutura, a gente está resolvendo o passado primeiro para organizar e a partir daí pensar no presente e depois pensar no futuro. Temos outro problema. Como a gente tinha as dívidas para pagar, o nosso orçamento desse ano já está impactado. Então, se a gente ainda está levantando, porque não fechamos todas as contas, porque tinha muitas contas ainda em atraso, fazer a análise do comitê,
Então a gente ainda não tem um impacto total, mas nós vamos ter um impacto muito grande no orçamento desse ano, pagando dívidas passadas. Mas nós vamos ter que pagar a dívida, aceitar que esse ano é um ano que a gente não vai ter dinheiro suficiente para fazer todas as ações que a gente queria, mas nós vamos colocar a casa em ordem para o ano que vem, aí sim, com o orçamento completo, a gente conseguir fazer voos maiores para a saúde pós-causa. E a gente precisa da compreensão, do entendimento de vocês, porque vocês são o nosso porta-voz para a população. Vocês têm que entender o que está acontecendo e nos ajudar até nos esclarecimentos que a gente precisa tomar. O outro esclarecimento que eu gostaria de fazer, porque aí é caro a mim, foi em relação ao meu recebimento de salário que não era para eu receber. Primeira coisa, então assim, vamos deixar claro. Primeira coisa, eu não assumi ainda, mas quando eu fui convidado para ser secretário de saúde, eu já avisei, eu já tinha um compromisso prévio que eu não poderia assumir naquela data, que eu poderia assumir só a partir de 10 de fevereiro. O pessoal aqui é prova que até antes de eu viajar eu trabalhei muito anteriormente, mas eu preferi não contar esses dias, porque senão ia pegar os dias que eu não estaria aqui, preferi que não recebesse esses dias. Comuniquei aonde eu tinha que comunicar, só que durante a minha viagem eu vi que tinha caído um valor na minha conta. E aí falaram, na imprensa aí teve gente que falou, foi depois que a gente falou. Não. Eu recebi o dinheiro, dia 6 de fevereiro, eu notei que tinha um dinheiro na minha conta que não era meu, eu nem sabia que era da prefeitura, que caiu um valor lá, mandei para a procuradoria do município, falei, olha, tem um dinheiro, esse dinheiro está na minha conta, provavelmente do município, abre um processo para eu devolver esse dinheiro, porque esse dinheiro não é meu. Dia 7, comuniquei a Secretaria de Governo também, falei, olha, tem esse dinheiro na minha conta, nesse meio tempo eles fizeram o processo, as coisas burocráticas de serviço público, e esse dinheiro já foi devolvido para a prefeitura. Então, não devolvi dinheiro porque teve pressão, porque teve disso, porque eu não preciso disso. Então, assim, estou só mostrando o que aconteceu. Então, já tinha avisado antes de eu assumir, quando eu fui convidado. Dia 5 de janeiro, eu fiz um e-mail oficial da Procuradoria confirmando que eu só seria oficialmente secretário de saúde a partir do dia 10 de fevereiro. E só a partir dessa data eu deveria ter remuneração. Houve um depósito incorreto na minha conta, dia 6 de fevereiro e dia 7 de fevereiro. 6 a Procuradoria, dia 7 eu comuniquei à Secretaria de Governo e esse dinheiro já foi depositado. Então, porque a gente ouve muita coisa, memezinho aí, só para vocês entenderem quais foram as cronologias corretas. Isso eu já até mostrei para o Luciano, os dados, porque isso me é muito caro, porque algumas pessoas aqui não me conhecem, mas se tem uma coisa que eu sou muito exigente é com a transparência das coisas e as coisas de forma correta.